Deixa eu puxar o Vascaíno. A gente vai falar do clássico Fluminense e Botafogo, mas o Vascaíno sempre participando, vai dar um palpite dele também, porque o Vasco pega o Cruzeiro neste sábado em São Januário. E aí, Vasco e Cruzeiro, como é que vai ser? Primeiramente, boa tarde, Pedrosa, Vascaíno, Fernandinha. Deixa eu falar, por favor, Vascão, amanhã não tem jeito. É 3-0 o Vasco em cima do Cruzeiro. Raposa, pode vir que nós vamos te amassar. O Vasco acertou, o Valtinho voltou a jogar bola. Vascão. E tem outra. O Flamengo ontem deu sorte, cada Rocha, hein? Todo Rocha. Você, Aí, coisa boa, um beijo pro Botafoguense. Zero em São Januário pelo Brasileirão, jogo difícil contra o atual vice-líder do campeonato. Vamos, Vascão! Mas o Cruz Maltino quer continuar no caminho da vitória para se distanciar ainda mais aí da zona de rebaixamento. Aliás, o Pedroso não tá nem falando mais esse negócio de zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento? Ele não tá mais. É rumo ao quê, Pedroso? Rumo a Libertadores. 6 partidas sem perder. Um mês sem perder que ele tá. Por isso que ele tá assim. É a maior invencibilidade na temporada desde o início do Campeonato Brasileiro e a melhor fase sob o comando do Diniz. Hein, Pedrosa? Deixa eu ver aqui até, porque eu sei que são 5 pontos da zona de classificação do Z4, né? Não zona de classificação, são 5 pontos. Na zona do rebaixamento, exato, né? Aí você olha para aqui o G8, são 4 pontos. Não, G8 ou G6? G8. Daqui a pouco a gente vai ter a abertura das vagas, por conta das competições. Aí vamos dizer que o Vasco possa pegar um G8 ou possa pegar um G7. O Vasco hoje está mais próximo do Fluminense, que é o 8º colocado, do que, de fato, do Vitória. Sim. Então tem que pensar em quê? E assim, eu digo isso não só pela pontuação. Eu acho que o Vasco está encontrando um caminho de consistência dentro da temporada. Vai pegar um Cruzeiro que é bem mais difícil do que o Bahia. Amanhã vai ser um jogo dificílimo, talvez o pior jogo que o Vasco possa pegar, porque o Cruzeiro é especialista em contra-ataque, em transição, especialista em jogar sem a bola, e o Vasco gosta de jogar com a bola, e é vulnerável muitas vezes defensivamente justamente nessa transição. Dito isso, a gente está falando aqui de um time que voltou a ter um zagueiro consistente, que é o Carlos Cuesta. O Robert Renan provavelmente vai voltar para a partida da manhã, então a gente vai ter novamente essa dupla de zaga que, pelo menos naqueles minutos iniciais contra o Flamengo, foi muito bem. O Ryan volta também, é uma excelente notícia. E é o Vasco que vai jogar ao lado da sua torcida em São Januário, que vai estar lotando São Januário. Ingressos com certeza vão estar esgotados. E o Gigante da Colina deve ir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e na esquerda o Pumita Rodrigues. O Lucas Piton ainda não volta para esse jogo. Na posição de volante o Barros, que tem jogado muito, o Hugo Moura. Um pouco mais à frente, Ryan, Coutinho, Nuno e o Verratti. Carlos Andrés Gomes volta para o banco, volta para ser mais uma opção. E cada vez mais o banco do Vasco também vai ficando recheado, digamos assim, de opções que podem ajudar no segundo tempo quando entrar. Então, repito, é o melhor momento do Vasco na temporada, por ter se classificado contra o Botafogo, que dá um moral absurdo, e também por ter mantido essa consistência dentro do Brasileirão. Empatado com o Flamengo, já não perde em alguns jogos, já conseguiu também vencer o Bahia, que é um time que está lá em cima, e agora vai ter um grande desafio contra o Cruzeiro dentro de casa. Repito, para mim, muito difícil, não coloco vitória certa nesse jogo, nada disso, muito pelo contrário. Mas vai ser difícil para o Cruzeiro também. Não vai ser difícil só para o Vasco, não. É verdade. Qual o time? Ele já falou o provável time do Vasco, o Ryan de volta, né? Isso aí. Tudo certo. E que também quem vai se estressar final de semana? Eu e o Cris. Você também vai se estressar. Porque eu não vou me estressar sozinha, não, Cris. Tem clássico no Maracanã. Fluminense e Botafogo. E tá aí, você viu nesse momento as palavras de Lucas Pedrosa, Fernanda Maia e Vene Casagrande sobre Vasco da Gama e Cruzeiro amanhã. Isso mesmo, 6h30 da noite, vai ter esse jogaço de bola em São Januário. E o Vasco da Gama precisa muito dessa vitória. Uma vitória colocaria o Vasco com 30 pontos na tabela de classificação. Lembrando que, eu vou até passar para vocês rapidamente que os confrontos desta rodada e também passar alguns times que têm a ver com o Vasco da Gama. Vamos lá, Fortaleza enfrenta o Sport Recife na Arena Castelão, Vasco da Gama e Cruzeiro em São Januário, Juventude e Internacional lá no Alfredo Jaconi e também amanhã, para finalizar, no dia de amanhã, Atlético Mineiro e Mirassol. No domingo, 11 horas da manhã, Grêmio e Vitória. Também vai ter 4 horas da tarde, Bahia e Palmeiras, Fluminense e Botafogo, Bragantino e Santos, Corinthians e Flamengo
E segunda-feira, São Paulo e Ceará. Cara, vamos lá, vamos por partes, né? Para mim, Fortaleza e Sport já é um confronto ali importante para o Vasco. O empate ali seria excelente. Se o Vasco vence e o Fortaleza empata, por exemplo, excelente para a equipe do Vasco da Gama. Mas eu acho que vai dar Fortaleza, com o Martim Palermo agora como técnico, né? Substituindo ali o Renato Paiva, eu acho que tem condições do Fortaleza ganhar, e o Vasco também, consequentemente, tem que vencer o Cruzeiro, porque senão tudo isso que a gente falar vai cair por terra se o Vasco não vencer o Cruzeiro. Tem que, pelo menos, pontuar. Se jogar bem, já vai ser uma coisa importante, mas, de preferência, o Vasco da Gama tem que pegar e vencer o Cruzeiro. Juventude e Inter, jogo importantíssimo para o Vasco, né? O Inter está um pouquinho acima do Vasco ali. Eu acho que o ideal seria o Internacional vencer a equipe do Juventude, lembrando que a estreia do técnico Ramon Dias. Atlético Mineiro e Mirassol não importa tanto, Grêmio e Vitória, esse aqui importa, hein? E o Grêmio tá um pouquinho na frente do Vasco. Eu acho que o ideal é deixar, se for o Grêmio distanciar, o Internacional também distanciar, não importa. Mas o Vasco tem que somar pontos e torcer para que Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport continue afundando, continue estagnado. Então, para mim, o ideal aqui é uma vitória do Grêmio, até porque o contexto diz aqui, pelo menos, que a tendência maior é o Grêmio, que tem mais time do que o Vitória. Aí vamos lá, Bragantino e Santos também é importante, ali um jogo importante, né? É um clássico, digamos assim, paulista. Cara, jogo duro, hein, cara? Talvez uma vitória do Bragantino ali seria o melhor pro Vasco, porque o Santos está abaixo da equipe da Colina. São Paulo e Ceará também é um jogo importante e que o ideal é o Vasco da Gama torcer ali para o São Paulo vencer, para o Ceará tentar dar uma estagnada, tentar dar uma freada na equipe nordestina. Mas como eu falei, repetindo, se o Vasco não fizer a sua parte, não adianta de nada. O Vasco vai ter confrontos com Vitória em casa, vai ter confronto com o Fortaleza fora, então vai ter confronto direto. O ideal é o Vasco vencer e nesses confrontos diretos também conseguir uma boa pontuação. Sobre a provável escalação da equipe do Vasco, o Pedrosa já falou para vocês, né? Léo Jardim, Carlos Cuesta e Robert Renan. Lateral direito, Paulo Henrique. Lateral esquerdo, Pumita. Como volante, Hugo Moura e também o Barros. E ali vem Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verrete. Essa é a provável escalação da equipe do Vasco da Gama. Já por parte do Cruzeiro, tô aqui com a escalação provável do Cruzeiro e vou estar passando para vocês, lembrando que o Vidalba está fora, que é o zagueiro titular ao lado do Fabrício Bruno. Então vamos lá, a provável escalação vem com Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira. E na frente, Wanderson e Caio Jorge. Para quem não sabe, o Caio Jorge é o atual artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, um cara ali importante, é um cara que faz gol a rodo. A fase dele e também do Matheus Pereira é uma fase espetacular. E sendo sincero, esse jogo aí eu concordo com o que o pessoal do SBT falou. Eu acho que é um jogo complicado, eu acho que é um jogo difícil. É um time ali que é bem encaixado pelo técnico Leonardo Jardim. É um técnico que tem ali muitos conceitos de jogo. É um time que não é aquele time pragmático, aquele time muito lentão assim. É aquele time que sabe ter uma transição rápida. É um time que tem ali boas virtudes, né? Um time com muita associação, 1-2, triangulações. Então, assim, jogar com a equipe do Cruzeiro hoje não é fácil. Não é fácil. O Cruzeiro, não à toa, está brigando ali pela parte de cima da tabela pelo título, né? Muitos até consideram Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras como os candidatos para final do ano estar levantando esta taça do Brasileirão. Então, se tá ali é porque alguma virtude tem, algumas qualidades tem, e o time também é muito bom, né? Tem ali o Fabrício Bruno voando, o Cássio é um bom goleiro, Matheus Pereira, Caio Jorge, ali como volante, o Lucas Silva e o Lucas Romero é uma dupla de volantes entrosada. Então, assim, é difícil? Com certeza é difícil. É impossível? Lógico que não, porque é futebol, cara.
Eu vi há pouco tempo aí, há um mês, 2 meses, a equipe do Ceará foi lá no Mineirão, desacreditado, e venceu a equipe do Cruzeiro, se eu não me engano, 2-1, acho, 3-2, alguma coisa assim, eu não lembro ao certo. Mas, assim, se o Vasco quiser jogar com raça, com vontade, e quando tiver as oportunidades, matar o jogo, aí eu acho que o Vasco tem condições sim de vencer a equipe do Cruzeiro. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder o conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Eu não sei que horas você está assistindo o nosso vídeo, mas, cara, até aqui agora eu tô vendo, faltam 10 inscritos para alcançar 60 mil, então eu conto muito com a sua moral e com a sua ajuda para alcançar o mais rápido possível. Valeu, tamo junto! E é nóis! Fui!